Bom, vamos lá. A reeleição de Bolsonaro é uma possibilidade que não deve ser descartada? É, é uma possibilidade que não deve ser descartada é, por... Aí, mais uma vez, a gente volta à arquitetura, né, do sistema de concorrência eleitoral. Por que ele é tão atraente? Porque ele deve permitir que os concorrentes possam ter sucesso na corrida eleitoral. A questão é que essa possibilidade ela não é idêntica para todos os concorrentes. Vão ter concorrentes que vão ter um maior percentual, né, de possibilidade de serem eleitos e outros que vão ter um percentual muito irrisório. Mas ele sempre existe, que pode acontecer muita coisa. Os imponderáveis, né, é, por exemplo, coisas mesmo que são suscetíveis à vida humana, né, acidentes, etc. Então, quer dizer, basta que o cara se apresente, está ali, não tem nenhum impeditivo legal para que ele possa concorrer, então ele está ali concorrendo, né, junto com os outros, como eu falei, com máquinas diferentes, né, o percentual é diferente. Nesse caso em particular, dessa eleição de segundo turno, gente, por exemplo, da Eurasia é um grupo que faz análise de risco político, colocou 70% de chances de Lula ser eleito e 30% de Bolsonaro, dados o conjunto de variáveis analisadas para esse momento, para essa competição. Outros levantamentos colocam que aqueles que, em eleições de 2 turnos, o primeiro lugar do primeiro turno, ele tem mais ou menos o mesmo percentual de chances de ser eleito. E o restante dos outros 30% ficaria com o segundo lugar. Ou seja, a possibilidade dela ela existe, ela é matematicamente possível, embora que toda a trajetória de eleições de 2 turnos e outras variáveis mais coloquem ainda o Lula como favorito. Mas favorito não quer dizer o vencedor. Quem vai definir, quem vai vencer a eleição vai ser o eleitor no dia 30. Né? Bom, vamos lá. A democracia brasileira está sob risco? Há correntes de análises que expressam preocupação nesse sentido face aos confrontos entre o presidente com membros do STF. Bom, vamos lá. Desde Montesquieu, desde os federalistas norte-americanos, né, Madison, Jay e Hamilton, né, que são os arquitetos, né, fundadores da democracia norte-americana, e nós pegamos muita coisa deles, em termos de influência, né, no funcionamento das instituições. As instituições políticas modernas, elas são fundamentalmente construídas daquilo que nós chamamos de sistemas de pesos e contrapesos, né? Porque no inglês, checks and balances. Né? Ou seja, o que isso significa? Que nenhum poder dentro do sistema ele pode ter algum tipo de autoridade absoluta inquestionável. Então, em última instância, os poderes eles devem ter, primeiro, a capacidade de serem vigilantes uns dos outros e a possibilidade e instrumentos de modo a evitar, né? Por exemplo, se eles estiverem observando que um dos poderes está indo contra as regras de sobrevivência do sistema ou as regras democráticas, um poder deve ter os mecanismos suficientes de modo a parar a ação do outro. E esse é o sistema de freios e contrapesos, que é o básico, né? Como falei, isso está em Montesquieu, está nos federalistas, né? Enfim. Agora, qual é a preocupação, né, nesse momento? Né? Você gerar uma espécie de poder absoluto, né, sendo capitaneado pelo executivo na possibilidade eventual de você ter a ampliação de vagas do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Ou seja, você formar uma maioria artificial, né, favorável a si, e você usar esse critério, inclusive, para você poder nomear ministros da Corte Superior, você meio que dribla, né, as possibilidades de atuação em um sistema de freios e contrapesos, e você também mata aquilo que é o sentido
das cortes superiores, que muitas das vezes elas exercem um poder, uma força de vontade política que é contra-majoritária, ou seja, as cortes superiores elas não existem necessariamente para poder atender às maiorias, né, políticas, ou as maiorias, né, em termos de vontade. Bom, e se Lula for reeleito, qual o seu prognóstico, né, para os próximos 4 anos? Eu particularmente, eu sou um pouco do grupo, né, que não faz grandes apostas. O que se espera, eu acho, em termos gerais, é que, justamente, se eu falei de uma deterioração de instituições, né, e problemas com relação à qualidade do trabalho no Brasil, né, no caso de um Bolsonaro sendo reeleito, né, e também, evidentemente, problemas até para a democracia em si, por conta da mudança de perfil do Congresso. O que se espera é um caso de Lula ser eleito, um Lula 3, digamos assim, uma espécie de contrapeso, né, pelo Executivo a um perfil bastante conservador do Legislativo. Ou seja, meio que uma força com possibilidade de anular a outra, o que é interessante em termos de qualidade da democracia nesse momento no país, e que se pare, né, o processo acelerado de deterioração das instituições, que elas, acho que quem acompanha a máquina, especialmente federal, ela não funcionou a contento, ela fez um funcionamento meio que autodestrutivo, né, nesses anos Bolsonaro. Então se espera que se pare isso, se pare invenções institucionais que coloquem em risco o próprio sistema político brasileiro e a própria democracia, né, e que se possa, ao menos, iniciar um processo de reconstrução democrática, né, que se possa iniciar um processo de enfraquecimento da radicalização de grupos conservadores, né, pelos próximos 4 anos. Mas, de toda maneira, ainda 4 anos seria muito pouco para a gente poder sanar, né, os danos e os problemas em termos de radicalização política que nós tivemos, especialmente nos últimos anos, né? Mais ou menos consenso que a gente precisaria, talvez, pelo menos uma década, né, para a gente fazer um rearranjo, né, institucional, né, mais pró-democrático, mais inclusivo, mais afeito a uma série de direitos, né, universais e humanos, né? Enfim, o que se espera é uma oportunidade de reiniciarmos uma reconstrução. Bom, o que espero, que projeções de análise se pode fazer se Bolsonaro for reeleito para mais 4 anos? Eu acho que, invariavelmente, uma maior, eu acho que uma maior deterioração das instituições. Acho que quem trabalha, né, analisando diferentes órgãos federais, por exemplo, como IBAMA, INCRA, FUNAI, e outras agências, né, reguladoras, etc., você nota ali que houve uma debilidade, né, dessas instituições, às vezes até mesmo nomeando nomes, né, para dirigentes dessas instituições que são declaradamente contrários à missão original daquela instituição. Então, nesse sentido, a gente pode esperar uma maior deterioração. Eu acho também que, em termos trabalhistas, talvez ainda uma maior retirada de direitos, né, porque essa é a demanda, inclusive, de uma parte importante do empresariado, ou seja, uma maior precarização do trabalho e também uma maior redução da massa salarial, que é algo que aconteceu nos últimos anos, né? Então eu espero um pouco isso, e nesse momento com o Congresso, né, especialmente no caso do Senado Federal, mais favorável ainda, né, ao Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, ele tende a encontrar um espaço
ainda mais adequado para poder implementar os projetos que ele já implementou nos últimos pouco mais de 3 anos e vai encontrar algo mais favorável em termos de perfil de Congresso, né, a partir de 2023.